Saudações fraternais a todos. O Novo Testamento fala de dois tipos de ordenanças. Número 1, o batismo nas águas. Número 2, a ceia do Senhor. Observe que essas ordenanças são para os cristãos. Elas estão vedadas aos pagãos, às pessoas não cristãs. Pois então, hoje iremos falar sobre a ordenança de número 1, o batismo nas águas. Mas antes de falar do batismo nas águas, antes de dizer o que é batismo, queremos falar primeiro o que batismo não é. Pois bem, já marquei aqui na tabela o que batismo não é. No primeiro da lista aqui eu coloquei como batismo não é um sacramento. Batismo não é sacramento. Porque sacramento tem a conotação que no momento da cerimônia, do cerimonial, a pessoa que está sendo batizada recebe algo sobrenatural, uma graça sobrenatural. Era como se fosse uma B12 na veia espiritual. E na verdade não tem nada a ver, é apenas um rito, lógico que emblemático. Então a primeira coisa que o batismo não é um sacramento. A segunda coisa que batismo não é salvação. Batismo, ninguém se batiza para ser salvo, se batiza porque é salvo e não para ser salvo. Porque a pessoa que está se batizando já aceitou Cristo e o seu sacrifício, já aceitou a palavra, o Espírito. Então, a pessoa já está salva. Ela não vai se batizar para ser salva. E o terceiro aqui que eu coloquei é purificação. Também o rito, do batismo, o cerimonial, não é para a pessoa ser purificada. Muito menos receber perdão. Então, o batismo não é. Coloquei também aqui no quarto, o batismo não é poder, não é receber poder. Vai receber poder no batismo com o Espírito Santo e não no batismo nas águas, ok? No quinto aqui está a libertação. O batismo não é para receber nenhum tipo de libertação. Pode receber libertação, mas não é para receber libertação. A libertação é recebida antes, no momento da regeneração, quando o cristão se rende a Cristo. Então, pontuei aqui esses 5 itens, que nenhum desses 5 itens fazem parte ou parte do batismo. Dito isso, existe tão somente um batismo nas águas. Dizem que existe 2 batismos. Eu quero até fazer a tabelinha aqui para vocês entenderem. 2, mas na verdade só existe um batismo. Porque esse único batismo que existe é o batismo verdadeiro. O outro batismo que anexaram é uma espécie de batismo herético, antibíblico. Vou fazer a tabelinha aqui. Pois bem, aqui está a tabelinha dos tipos de batismo. Conforme eu falei, existe somente um que é verdadeiro, o outro é falso, é o denorex, viu? Na verdade é mais do que denorex, ele é herético. O verdadeiro, ele é feito por imersão nas águas. Imersão é mergulhar. O herético, o batismo herético é por aspersão. Acho que escrevi certo. Aspersão. Aspersão é derramar a aguinha na cabeça. Ou então dá com a água na cabeça. Então já é antibíblico. O batismo verdadeiro, ele tem rito emblemático. Que emblemas são esses? São no mínimo 3 emblemas aí. Nesse rito, no cerimonial do batismo.
Quem está se batizando submete ao cerimonial e, consequentemente, remete a 3 verdades espirituais e reais. 3. Quais são as 3? Número 1, a morte de Cristo. Número 2, o sepultamento de Cristo. E número 3, a ressurreição de Cristo. Por exemplo, quando o candidato ao batismo, ele é mergulhado, ele desce as águas, simboliza a morte dele para o mundo, a morte dele com Cristo para o mundo. Quando ele é imerso nas águas, simboliza o sepultamento dele, junto com o sepultamento de Cristo. E o terceiro emblema aqui, né, das representações, verdades espirituais e absoluta, é quando ele sai das águas batismais, representa a ressurreição dele, uma nova vida. A ressurreição representa a ressurreição dele com Cristo. Então, por que é um rito emblemático? Porque o ato de descer as águas é a morte, de imergir, né? A imersão nas águas é o sepultamento, e quando sai das águas é a ressurreição. Já no batismo falso e herético, ele é por aspersão, não tem nenhuma representação emblemática, nem da morte, nem do sepultamento e nem da ressurreição de Cristo. Pois bem, o batismo verdadeiro, ele é bíblico. O batismo herético, ele é antibíblico. Não tem bases na Bíblia. O verdadeiro significado do verdadeiro batismo é uma ordenança. Lembra que eu falei que eram 2 ordenanças? O batismo era a primeira ordenança e a ceia do Senhor era a segunda ordenança. Então o batismo, ele é uma ordenança do Senhor. E essa ordenança, ela vem dupla. Que ela vem por meio de mandamento e por meio de exemplo também. Viu? Então, o primeiro ponto aqui, o batismo é uma ordenança. O segundo ponto, o batismo é o testemunho público da fé que ele abraçou. Ele está testemunhando publicamente que ele agora tem uma nova fé. Ou seja, outrora ele era inimigo do evangelho. Agora ele se rende ao senhorio de Cristo e professa sua fé publicamente, que agora ele é uma nova criatura. O terceiro aqui é um compromisso de fidelidade. O momento do batismo é um marco referencial, já que ele está professando publicamente uma espécie de juramento. Não vou nem dizer que é juramento, mas é uma espécie de juramento. Ele está professando publicamente e abrindo um compromisso de fidelidade a Deus e a sua palavra. O quarto item aqui do significado da fé é uma demonstração do arrependimento ou de arrependimento. Ele está demonstrando publicamente que ele se arrependeu. Viu? E a quinta observação aqui do significado do batismo é que o candidato está professando, aqui eu coloquei professando o ingresso no corpo de Cristo, professando publicamente. Mas observe uma coisa, ele está ingressando no corpo de Cristo no batismo ou lá na conversão? Resposta, ele ingressou no corpo de Cristo na conversão. Na conversão. Na conversão, houve outro batismo.
Esse outro batismo é espiritual e somente o Espírito Santo é o agente batizador desse cerimonial. Eu até falei num vídeo aí há dias atrás sobre este batismo, que o agente batizador é o próprio Espírito Santo no momento que a pessoa se rende a Cristo. Não é no batismo nas águas, é lá no momento. Naquele momento, o Espírito Santo leva ele e ingressa ele no corpo de Cristo. Mas aqui no batismo nas águas, ele vai professar esse ingresso no corpo de Cristo, que é a igreja. Aqui eu coloquei possíveis causas de recusa do cristão se recusa a se batizar. Possíveis causas. Primeiro aí, pode ser a incerteza. Ele não foi ainda preparado, está ainda tudo novo ainda, está recente, e ele precisa, né, de um tempo. Para esse tempo, tem pessoas que decidem hoje o evangelho e hoje mesmo pode batizar. A exemplo de pessoas que já vêm de longas datas sendo inimigo amigo dos cristãos e amigo do evangelho. Então, ele já vem se preparando, o próprio Deus já vem preparando ele. Então, na hora que ele decide, pode já descer ele nas águas, porque ele já está preparado. Como? Até pela palavra. Ele já está preparado. Agora, tem outras pessoas que não estão preparadas, mesmo passando tempos e tempos, ainda não está preparado. Então, isso é muito relativo, certo? Aí tem o outro item aqui, que ignorância. Pura ignorância mesmo, né? E ignorância aqui que eu me refiro é ausência de conhecimento. A pessoa está desprovida dos conhecimentos, das doutrinas santas e espirituais. E o terceiro aqui é o medo. Porque tem muitos que aterrorizam o candidato. Muitos aterrorizam o candidato. Depois que se batizar, é um pacto que faz e não pode mais voltar atrás e tal, e a pessoa se sente aterrorizada psicologicamente, tem medo. E, na verdade, o batismo não tem nada a ver com terrorismo psicológico. Não tem nada a ver. Até porque quem é digno de ser batizado? Ninguém é digno. Viu? Ninguém é digno de ser batizado. Então, o que acontece? Muitos é por medo, terror psicológico, viu? E o quarto aqui é que a pessoa não é convertida mesmo. Então, não tem compromisso com Deus, nem com a igreja, nem com a Bíblia, nem com ninguém. Ok? Então, não é convertida. Então, só que tem um detalhe também. A pessoa, o batismo, tem que ser uma decisão pessoal. Ninguém pode coagir, nem impedir, nem coagir, nem impedir, nem proibir, né? E nem forçar se batizar, nem forçar batizar. O batismo é individual, a decisão é particular e individual, ok? Agora, o que os líderes podem fazer? Orientar, discipular. Agora, nunca coagir e nem forçar, né? Induzir ele a se batizar. Não pode também por indução. Pode por aconselhamento, é diferente. Ok? Então, qual é o critério de se batizar? Só crer e nada mais. O critério é esse, crer. Crer e nada mais. Porém, esse crer, ele vem junto também com o arrependimento. Ele vem junto com o arrependimento. Esse crer, não é só crer, eu creio e não. Ele vem junto com o arrependimento. E digo mais, ele vem junto também com outro detalhezinho chamado de discipulado, viu? Observe que o carcereiro de Filipos, ele se converteu e naquela mesma noite ele foi batizado.
Só que ele passou por um ensinamento naquela mesma noite. Pode observar. Viu? Outro ponto que eu queria mencionar aqui é que o batismo de João Batista não é batismo cristão. O batismo cristão é outro. Embora Jesus foi batizado por João para se cumprir toda a justiça de Deus, o batismo de João não era um batismo cristão. O batismo de João era para arrependimento e vinha todos os que se arrependerem, judeus de todas as classes sociais. Haja visto que antes do batismo de João já havia batismo. Outra coisa, João, depois que batizou Jesus, continuou no seu trabalho batismal, batizando pessoas. Ora era do outro lado do Jordão, ora era lá em Salim, do lado oposto do Jordão. E enquanto João estava batizando, Jesus também estava batizando. Jesus. Alguém pode dizer, mas a Bíblia diz que Jesus nunca batizou ninguém. Tem que ler a Bíblia direito, viu? Principalmente, observe lá em João 3 e João 4. Jesus batizava assim. Inclusive, paralelo com João. Tanto é que Jesus estava batizando mais do que João. E aí houve ali entre os candidatos, né? Não entre Jesus e João, mas entre os candidatos, ali os possíveis candidatos, ali uma certa, digamos, rivalidade. Só que João foi lá e apagou o fogo. E Jesus, ele batizava. Só que não era com as suas próprias mãos, a Bíblia não fala isso. Mas ele coordenava o batismo junto com seus discípulos. Ok? Então, embora ele com suas mãos santas não desceu as águas, pelo menos a Bíblia não registra para batizar ele mesmo, porém ele coordenava junto com seus discípulos os batismos, paralelo com o batismo de João. Aí sim já era um batismo cristão. Agora, os que rejeitam serem batizados, estão a eles vedados também algumas coisas também na igreja. Por exemplo, estão a eles vedados fazerem parte do rol de membros na igreja. Estão a eles também vedados os que se recusam a se batizar. Estão a eles vedados também a incumbência de cargos oficiais da igreja. Estão a eles também vedados sentar na mesa da ceia do Senhor. Estão vedados aos não batizados. Pois bem, mas tem também aqueles que não são batizados por conta de algum impedimento, empecilho, problema matrimonial, problema na legislação. Nós falamos anterior que batismo não é salvação, mas todo salvo tem vontade de se batizar, tem desejo. A Bíblia sequer, ela menciona alguém que se recusou a se batizar. Sequer ela menciona alguém que se recusou a se batizar. Como é que o indivíduo aceita a fé e recusa o batismo? A pessoa que se recusa a se batizar, ela está correndo um risco. Ela está colocando em risco a sua salvação. Pois bem, ensinar também é um mandamento. Deus abençoe você, sua família, sua casa, sua rua, sua cidade e o seu país.